E se o medo de envelhecer não fosse um inimigo, mas um mensageiro disfarçado de Deus, sussurrando que ainda há algo sagrado a ser descoberto nas rugas que se formam, como mapas de um território que a alma já percorreu em segredo? Você sente isso, não sente? Aquele aperto sutil no peito quando o espelho reflete não apenas o rosto, mas o tempo que escorre como areia entre os dedos, e o coração se encolhe diante da possibilidade de que o fim se aproxime sem que a vida tenha sido plenamente vivida? É uma angústia que não grita, mas murmura nos cantos da mente durante as noites longas, quando o corpo reclama e a memória traz de volta os sonhos que pareciam eternos na juventude. Você se pergunta se o envelhecer é uma sentença de perda, se cada ano que passa rouba um pouco mais da vitalidade, deixando apenas o eco de quem você foi, e o medo se instala como uma sombra que cresce ao entardecer, questionando se Deus ainda tem planos para alguém que já cruzou tantas estações. Eu entendo essa dor interna, essa confusão que se disfarça de resignação, mas que no fundo é uma luta feroz contra o invisível. Você olha para o futuro e vê não promessas, mas ausências, a força que diminui, os amigos que partem, as oportunidades que se fecham como portas antigas rangendo ao vento. Há uma angústia em admitir que o corpo envelhece mais rápido que o espírito, que a mente ainda anseia por aventuras enquanto as pernas hesitam no primeiro degrau. É uma luta mental que te faz duvidar do valor dos anos acumulados, como se a maturidade fosse um fardo em vez de uma coroa, e o medo de ser esquecido, de se tornar irrelevante no grande teatro da existência, corrói as noites de sono. Você sente a solidão se aproximar, não apenas dos outros, mas de si mesmo, como se o eu jovem fosse um estranho que se afasta no horizonte, deixando você para trás com perguntas sem resposta. Por que Deus permite que o tempo nos desgaste assim? Será que a velhice é punição ou esquecimento divino? Agora, volte os olhos para Jesus, que enfrentou o envelhecer não em décadas longas, mas na intensidade de uma vida que se consumiu como uma vela acesa pelos dois lados, culminando no Getsêmani, onde o peso da idade eterna se fez sentir na carne mortal. Ele não envelheceu como nós, com rugas e canseiros acumulados, mas viveu o ápice do sofrimento humano, suando gotas de sangue sob a oliveira antiga, onde o medo da morte iminente, essa sombra final do envelhecer, o assaltou como uma tempestade noturna. Lembra-se, no jardim, ele orou: Pai, se possível, passe de mim este cálice, revelando não fraqueza, mas a humanidade plena que teme o fim, o abandono do corpo, a separação da vida que pulsa. Mas observe sua atitude. Ele não fugiu do medo, não o negou com palavras vazias de otimismo forçado. Em vez disso, entregou-o ao Pai em silêncio profundo, discernindo que o medo era um portal para a obediência perfeita. No Calvário, pendurado na cruz aos 33 anos, uma idade que para muitos é o auge, mas que para ele marcou o envelhecer acelerado da alma em agonia, Jesus encarou o abandono, gritando: Deus meu, por que me abandonaste? Mas mesmo ali, seu silêncio final foi de confiança, cometendo o espírito nas mãos do Pai. Ele viveu o medo do declínio não como derrota, mas como oferta, transformando o terror da finitude em ponte para a ressurreição. Aqui jaz o segredo divino sobre envelhecer com medo. Deus não remove o medo para nos tornar invencíveis, mas o transforma em combustível para uma fé que amadurece como vinho antigo, revelando que a velhice é o momento em que o espírito, livre das ilusões da juventude, se aprofunda na eternidade. É uma chave teológica simples, porém transformadora. O medo não é sinal de fracasso espiritual, mas convite para depender inteiramente do eterno, redefinindo o envelhecer de perda para ganho oculto, onde cada ruga é uma linha escrita pela mão de Deus, narrando uma história de redenção que só o tempo revela. Pense nisso como um segredo sussurrado no silêncio da oração. O medo de envelhecer é o último véu que Deus rasga para nos mostrar que a vida verdadeira começa quando o corpo começa a falhar. Amplifiquemos isso com as paisagens bíblicas que ecoam essa verdade, como o deserto onde Moisés, aos 80 anos, pastoreava ovelhas em Midian, sentindo o peso dos anos como correntes que o impediam de sonhar com libertação, até que a sarça ardente rompeu em chamas que não consumiam, simbolizando que o fogo divino queima o medo sem destruir a essência.
Ou considere Abraão, centenário, rindo incredulamente diante da promessa de um filho, seu corpo já morto, como Paulo descreve em Romanos, e o medo da esterilidade eterna se dissolveu na risada de Isaque, um nome que significa alegria nascida do impossível. Imagine Elias na caverna após o Monte Carmelo, envelhecido pela perseguição, temendo que sua vida profética terminasse em fracasso. Mas Deus não veio no vento forte, no terremoto ou no fogo, mas no murmúrio suave, ensinando que na maturidade o medo se aquieta quando percebemos Deus nas sutilezas. Simbolicamente, o envelhecer é como a oliveira no Salmo 52, que mesmo velha produz azeite puro, ou como o cedro do Líbano que envelhece erguido, raízes profundas bebendo da rocha eterna, contrastando com a juventude como erva que murcha ao sol do meio-dia. Mas muitos de nós caímos na crença equivocada de que o medo de envelhecer prova uma fé fraca, que deveríamos enfrentá-lo com bravura estoica, negando as lágrimas noturnas como se fossem pecados, achando que Deus nos abandona ao declínio para nos punir por sonhos não realizados. Essa visão errada nos isola, nos faz mascarar o pavor com atividades frenéticas ou resignação amarga, crendo que a velhice é um vale de sombras sem pastor. A crença correta, porém, emerge como luz ao amanhecer. O medo é permitido por Deus para nos humilhar gentilmente, nos levar ao joelho, onde descobrimos que envelhecer é enraizar-se nele, transformando o terror em testemunho de que sua força se aperfeiçoa na fraqueza, como Paulo aprendeu com o espinho na carne. A lei espiritual principal aqui é esta: no envelhecer com medo, Deus não nos livra do temor, mas o converte em portal para uma intimidade mais profunda, onde o declínio físico revela a imortalidade da alma unida ao Criador. Jesus te chama agora, não temas, crê somente, como disse ao pai do menino endemoniado, invitando-te a uma ação interna de entrega, aquietando o coração agitado para ouvir a voz que promete vida abundante além dos anos. E então vem o momento de virada, aquele estalo na alma, onde o medo, outrora opressor, se curva como onda que quebra na rocha, revelando que envelhecer não é declinar para o nada, mas ascender para o tudo, uma libertação que irrompe como nascer de novo em espírito, envelhecido, onde as perdas se tornam ganhos eternos e o corpo frágil abriga um tesouro inquebrável. É agora que você decide entrar nesse fluxo. Permita que o medo te leve ao colo do Pai, deixando que ele reescreva sua história de envelhecer como uma sinfonia que culmina em glória. Eu compartilho essas palavras porque o Senhor me move a tocar corações envelhecidos com sua verdade eterna, sem pedir nada além de que você as receba e, se o Espírito impulsionar, as passe adiante em oração ou conversa, para que mais almas encontrem paz no caminho do tempo. Imagine o instante em que o sol poente tinge o horizonte de tons avermelhados, não como adeus, mas como prelúdio a uma noite estrelada onde as constelações revelam padrões invisíveis ao olhar diurno. E assim é o envelhecer, quando o medo cede lugar a uma visão noturna da alma, onde Deus pinta com traços sutis um retrato de eternidade que o buliço da juventude jamais poderia enxergar. Você já sentiu esse sussurro no fundo do ser? Aquele tremor que não é pavor puro, mas o despertar de algo ancestral, como se o corpo, ao desacelerar, permitisse que o espírito corresse mais livre, desatado das correntes da pressa? É uma transição que começa no silêncio das manhãs solitárias, quando o espelho não mais aterroriza, mas convida a uma contemplação devagar, traçando com os dedos as linhas que contam não derrotas, mas vitórias escondidas nas batalhas quietas da fidelidade cotidiana. Profundamente, essa dor que você carrega, o receio de que os anos restantes sejam apenas repetição vazia, ecos de uma vitalidade perdida, nasce de uma sede não saciada por significado, uma ânsia de que o tempo não seja ladrão, mas mordomo fiel do Rei dos Reis. Você luta contra a imagem de si mesmo como folha seca ao vento, temendo que o outono da vida chegue sem frutos maduros a oferecer. E essa angústia se entrelaça com memórias de vigor passado, criando um abismo onde o presente parece insuficiente, como se Deus tivesse esquecido de renovar as fontes internas. Mas eu vejo você aí, no quarto iluminado pela luz fraca da lâmpada, questionando se ainda há propósito para mãos que tremem ou pernas que cansam mais cedo. E o coração clama por uma assegurança que transcenda o visível, por uma palavra que transforme o medo em aliança com o eterno.
Contemple novamente Jesus, não no Getsêmane dessa vez, mas na ceia final, onde ele, sabendo que sua hora se aproximava como o crepúsculo inevitável, lavou os pés dos discípulos com mãos que logo seriam pregadas, um ato de serviço que desafiava toda a lógica de poder decrescente. Aos olhos humanos, era o envelhecer prematuro de um ministério que começara com milagres estrondosos e agora se resumia a um gesto humilde, quase insignificante, mas ali, no lava-pés, ele discerniu o mistério. O declínio aparente é o ápice da grandeza divina, onde o rei se faz servo para elevar os caídos. Ou pense no Monte das Olivas, dias antes da cruz, quando o fardo dos séculos o fez chorar sobre Jerusalém, profetizando não sua fraqueza, mas a compaixão que envelhece com o povo, carregando em si o peso de gerações futuras. Seu silêncio perante Pilatos, quando poderia ter invocado legiões, revela o envelhecer como escolha de vulnerabilidade, onde o medo do fim se transmuta em semente de vida eterna plantada no solo da entrega total. O segredo divino que se desdobra agora é este: envelhecer com medo é o terreno fértil onde Deus semeia a colheita da sabedoria incorruptível, uma chave que redefine o tempo não como carrasco, mas como escultor paciente, lapidando a alma até que ela reflita o rosto do Filho, livre das máscaras da autossuficiência juvenil. É como se Deus sussurrasse: eu não te envelheço para te diminuir, mas para te multiplicar em mim, transformando cada suspiro de temor em respiração de dependência que enche os pulmões espirituais de seu fôlego criador, reescrevendo a narrativa do declínio como ascensão velada. Veja isso amplificado nas sombras do Antigo Testamento, como no vale de Queilote, onde Davi, fugitivo e envelhecido pela perseguição constante, consultou o Senhor através do éfode, aprendendo que o medo da velhice prematura, coroado rei jovem, mas vivendo como pária, era o cadinho onde sua realeza se purificava, emergindo não em tronos de ouro, mas em salmos que ecoam milênios depois. Ou Ana no templo, viúva de longa data, cujos olhos não choravam mais por perda, mas velavam dia e noite, seu envelhecer transformado em vigília profética que saudou o Messias menino, simbolizando como o tempo seco se torna nascente quando regado pela presença invisível. Metáforas surgem como rios subterrâneos. O envelhecer é a videira podada no inverno, nua e aparentemente morta, mas cujas raízes, profundas pelo medo das geadas passadas, explodem em cachos abundantes na vindima. É o incenso que, ao queimar devagar, libera o aroma mais puro, contrastando com o fogo rápido da juventude, que consome sem perfume duradouro. Desconstruamos o engano que nos prende. Cremos que o medo de envelhecer significa que falhamos em vencer o mundo como jovens guerreiros da fé, que deveríamos ostentar uma serenidade inabalável como troféu espiritual, reprimindo o tremor como sinal de incredulidade, o que nos deixa sozinhos com nossa armadura enferrujada. A verdade libertadora irrompe assim. Esse medo é o convite de Deus para desarmarmos completamente, para trocarmos a ilusão de controle por sua soberania amorosa, onde envelhecer se torna o grande equalizador que nos iguala a Cristo no vale da humilhação, florescendo em frutos que só a paciência dos anos produz. A lei espiritual que governa isso é clara e inexorável. No medo do envelhecer, Deus não acelera o tempo para nos testar, mas o desacelera para nos ensinar a dançar com Ele no ritmo da eternidade, onde cada passo fraco é sustentado por braços invisíveis. Jesus te convoca com voz mansa: vem a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, um chamado à ação interna de descanso deliberado, de soltar as rédeas do amanhã nas mãos que nunca envelhecem. E surge o clímax emocional, como o romper da aurora após a noite mais escura, onde o medo, esse companheiro indesejado, revela-se anjo disfarçado que te conduz ao trono de graça, libertando-te para abraçar os anos restantes, não como prisão, mas como jardim secreto, onde florescem rosas de gratidão eterna, e a alma exclama em êxtase silencioso que o envelhecer é o maior milagre, tornar-nos semelhantes ao crucificado em sua fraqueza gloriosa.
Agora é a sua vez de atravessar esse limiar. Pare por um momento, respire fundo o ar do presente e permita que Deus transforme seu medo em oração viva, em gratidão que brota como fonte inesgotável. Pense na névoa que cobre o vale antes que o primeiro raio a atravesse, não como véu que esconde, mas como manto que prepara a terra para receber luz sem se queimar. Assim é o envelhecer quando o medo se torna névoa santa, umedecendo a alma para que a glória, ao romper, não a incendeie, mas a ilumine de dentro para fora. Você já sentiu, em algum entardecer de domingo, quando a casa está vazia e o relógio marca horas que parecem iguais, que o medo não é mais um lobo à espreita, mas um cão fiel que late para avisar que o pastor se aproxima? É nesse ponto em que o receio de perder controle se converte em desejo de ser carregado, e o coração, antes apertado, se abre como concha que guarda pérola ainda invisível. A dor que agora se desvela é o luto por sonhos que não se concretizaram em formas visíveis. Você carrega dentro de si projetos que nunca saíram do papel, palavras que nunca foram ditas em voz alta, amores que ficaram na gaveta do talvez um dia. O medo sussurra que envelhecer é selar esse túmulo de possibilidades, que Deus permitiu que o tempo fechasse a porta sem deixar chave, e a angústia se disfarça de nostalgia, mas é na verdade um grito por ressurreição de sementes que pareciam mortas. Você se vê diante do espelho e pergunta se ainda há solo fértil em você, se o inverno da vida permite novas florações, ou se tudo o que resta é catalogar o que poderia ter sido, e essa luta interna é um parto difícil, onde o novo nasce através da dor de abrir mão do antigo. Volte os olhos para Jesus no cenáculo, na noite em que instituiu a ceia, sabendo que em poucas horas seu corpo seria partido como o pão que agora erguia. Ele não falou de glórias futuras nem de reinos terrenos, falou de memória. Fazei isto em memória de mim. Ali, no auge da maturidade de seu ministério, ele transformou o medo do fim em memorial eterno, ensinando que envelhecer não é esquecer, mas ser lembrado por aquele que nunca esquece. Ou contemple-o no horto, já preso, quando Pedro cortou a orelha de Malco, Jesus a restaurou com um toque, mostrando que mesmo no declínio físico, o poder de curar não diminui, antes se concentra em gestos pequenos que ecam para sempre. Seu silêncio diante de Herodes, quando poderia ter impressionado com milagres, foi o silêncio de quem já envelheceu o suficiente para saber que o essencial não precisa de prova, apenas de presença. O segredo que agora se abre como flor noturna é este: envelhecer com medo é o laboratório onde Deus destila o perfume da eternidade, usando cada gota de receio como óleo essencial. Uma chave que revela que o tempo não nos rouba sonhos, ele os traduz para a linguagem do reino, onde o que parecia fracasso é matéria-prima para milagres que só os maduros compreendem. É como se o pai dissesse em sussurro: teu medo de sonhos mortos é o berço onde eu os ressuscito em forma que dura para sempre. Iluminemos com paisagens que respiram eternidade. Pense em Noé, centenário, construindo uma arca em terra seca, o medo de ser ridicularizado por gerações, transformado em salvamento de toda a criação, simbolizando que o envelhecer na aparente loucura é o palco da maior obediência. Ou Caleb aos 85 anos, pedindo o monte dos gigantes, suas pernas talvez trêmulas, mas o coração firme como na juventude, provando que o medo da velhice é a última montanha que Deus nos dá para conquistar antes da terra prometida. Metáforas brotam como maná. O envelhecer é o tear onde Deus entrelaça fios partidos em tapeçaria celestial. É o vinho que, quanto mais velho, mais revela notas que o novo nunca teve, notas de paciência, de perdão, de gratidão que só o tempo ensina. Desmontemos a mentira que nos paralisa. Acreditamos que o medo de envelhecer é sinal de que desperdiçamos a vida, que deveríamos ter sido mais ousados, mais produtivos, mais visíveis, e agora carregamos culpa como fardo extra. Essa crença nos faz correr atrás de juventude perdida em cremes e academias, ou nos resignar em amargura. A verdade que cura é esta: o medo não é castigo por sonhos não realizados, mas convite para realizá-los em dimensão eterna, onde uma oração sussurrada aos 80 vale mais que 1000 discursos aos 30, porque carrega o peso da experiência redimida.
A lei espiritual que rege esse mistério é esta: no medo do envelhecer, Deus não nos pede para realizar mais, mas para realizar nele, transformando o pouco que resta em multiplicação que alimenta multidões espirituais. Jesus te chama com voz de noivo à porta. Eis que estou à porta e bato. Um convite à ação interna de abrir, de deixar entrar aquele que transforma a casa envelhecida em morada eterna. E então irrompe o ápice, como o mar se abrindo ao comando de Moisés. O medo de sonhos mortos se revela como a maior ilusão, porque naquele instante em que você teme o fim, Deus sopra sobre o vale de ossos secos e eles se levantam, e o envelhecer se transfigura em sinfonia final, onde cada nota não realizada na terra ressoa no céu, e a alma dança descalça sobre o medo, sabendo que o túmulo é apenas portal. É agora que você atravessa. Pare de carregar sonhos como fardos e os entregue como ofertas, deixando que Deus os transforme em pão que alimenta gerações que você nunca verá. Eu trago esta palavra porque o Espírito me move a ser mensageiro de esperança para corações que já caminharam muito, sem pedir nada. Mas se o Senhor te impulsionar a contar a alguém que também teme o outono, conte como reparte o último pão, para que ninguém pereça de fome de sentido. No medo que envelhece, Deus ressuscita o que parecia morto. Considere o instante em que o orvalho repousa sobre a relva antes do amanhecer, não como umidade passageira, mas como lágrima do céu que beija a terra para lembrá-la de que até o solo endurecido pelo verão pode ser renovado. Assim é o envelhecer quando o medo se transmuta em orvalho da graça, umedecendo o coração ressecado para que brote nele uma primavera que não conhece calendário. Você já percebeu como, em certas madrugadas, o corpo pesado se levanta antes do sol, e o silêncio da casa parece um templo onde o medo não é intruso, mas sacristão que abre as portas para a presença que não se anuncia com trombetas? É nesse limiar que a alma, cansada de vigiar o tempo, começa a vigiar a eternidade, e o receio de que os dias restantes sejam insuficientes se dissolve na certeza de que um único dia no pátio do Senhor vale mais que 1000 em qualquer palácio terreno. A dor que agora se revela em camadas mais profundas é o lamento silencioso por não ter sido compreendido em vida. Você teme que os anos tenham acumulado não sabedoria, mas mal entendidos, que as palavras ditas com fervor na juventude tenham se perdido no vento, e que o envelhecer signifique carregar um baú de intenções não percebidas, um peso que ninguém abrirá após sua partida. Há uma angústia em sentir que o corpo, outrora instrumento de expressão, agora trai a mensagem interior, que a voz trêmula não transmite a firmeza da convicção e o coração se aperta ao imaginar que os netos verão apenas o avô cansado, não o guerreiro que enfrentou desertos invisíveis. É uma luta que se trava no escuro, quando a mente repassa diálogos inacabados, gestos não retribuídos, e o medo sussurra que o legado será silêncio, que Deus permitirá que sua história termine em nota baixa, sem acorde final de redenção. Volte o olhar para Jesus no caminho de Emaús, já ressurreto, mas caminhando como peregrino comum ao lado de 2 discípulos que envelheciam em desencanto, seus corações queimando sem saber por quê. Ele não se revelou de imediato, deixou que o medo do fim, o ministério fracassado, o mestre morto, o futuro roubado, fermentasse na conversa lenta, até que, ao partir o pão, o gesto simples de um corpo outrora quebrado reacendeu a chama. Ali, no crepúsculo da jornada, Jesus ensinou que o envelhecer da esperança não é esterilidade, mas incubação, que o silêncio após a cruz é o ventre onde nasce a compreensão. Ou contemple-o na praia ao amanhecer, preparando peixes para discípulos exaustos, corpos envelhecidos pela noite infrutífera de pesca, e com 3 perguntas a Pedro, "Tu me amas?", restaurou não apenas um apóstolo, mas uma vida inteira de temores acumulados, mostrando que o envelhecer é o momento em que Deus reacende fogueiras que pareciam apagadas para sempre.
O segredo que agora se desvela é este: envelhecer com medo é o ateliê secreto onde Deus restaura a imagem dele em nós, pincelada por pincelada, usando o próprio tremor das mãos como assinatura de autenticidade. Uma chave que inverte a lógica do mundo. Quanto mais o exterior se gasta, mais o interior se renova, até que o medo se torne moldura de um retrato onde Cristo é o centro e nós, mero reflexo. É como se o Eterno dissesse em voz baixa: teu medo de desaparecer é o espaço que eu ocupo para aparecer, transformando o receio de irrelevância em palco onde a glória se manifesta sem concorrência. Iluminemos isso com cenários que ecoam como harpa afinada. Pense em Ruth, viúva jovem mas envelhecida pela dor, colhendo espigas no campo de Boaz, seu medo de um futuro sem provedor transformado em linhagem do rei Davi, simbolizando que o envelhecer na penúria é o solo onde Deus planta árvores genealógicas de bênção. Ou Josué, já idoso, dividindo a terra prometida com mãos que outrora tremiam diante de Jericó e declarando: quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor, provando que o medo da velhice é o último teste antes da posse plena. Metáforas brotam como fontes no deserto. O envelhecer é a pérola que se forma pela irritação constante da areia dentro da concha, irritação que é o medo, até que a dor produz beleza. É o arco-íris que só aparece após a tempestade, cores que o sol jovem nunca viu porque não havia nuvens suficientes. Desfaçamos o equívoco que nos sufoca. Imaginamos que o medo de envelhecer é prova de que não soubemos aproveitar a vida, que deveríamos ter acumulado mais experiências, mais viagens, mais aplausos, e agora pagamos o preço da moderação com arrependimento. Essa ilusão nos mantém reféns de um passado idealizado, comparando o corpo de hoje com fotografias amareladas. A verdade que liberta é esta: o medo não é castigo por vidas mal vividas, mas convite para viver de verdade agora, na simplicidade do pão partido, na conversa com o neto, na oração que não precisa de palavras grandiosas, porque o envelhecer é o momento em que Deus troca quantidade por qualidade e o pouco se torna muito nas mãos do multiplicador. A lei espiritual que rege esse mistério é esta: no medo do envelhecer, Deus não nos dá mais anos, mas mais dele em menos tempo, comprimindo a eternidade em gotas que bastam para uma vida inteira. Jesus te chama com voz de amigo antigo: levanta-te e anda, não para correr maratonas, mas para caminhar ao seu lado no ritmo da cruz, uma ação interna de aceitação que transforma o peso em asas. E então explode a virada, como o véu do templo rasgado ao meio, onde o medo de ser esquecido se revela como o maior engano, porque naquele exato instante em que você teme o silêncio final, Deus grava seu nome na palma de sua mão, e o envelhecer se transfigura em antessala da glória, onde cada suspiro se torna hino, cada ruga estrofe de um cântico que os anjos aprendem a cantar. Chegou o momento de você cruzar esse rio. Pare de contar os anos que faltam e comece a contar as misericórdias que já chegaram, deixando que o medo seja o último obstáculo que Deus remove com um sopro. Eu falo assim porque o Senhor me incumbiu de ser ponte entre corações maduros e sua voz suave, sem pedir pagamento, mas se o Espírito te impulsionar a sussurrar essas palavras a alguém que também carrega o peso dos anos, faça-o como quem reparte pão, para que a fome de sentido seja saciada em muitos. No medo que envelhece, Deus eterniza o instante.